palavra do Eterno, no livro de Marcos. Eu gosto muito do Velho Testamento, mas hoje vamos conversar um pouquinho no livro de Marcos, capítulo 2. Amém? Amém. Todos acharam o livro de Marcos? Amém. Quem está com o pão da vida aí? Esse é o pão que desceu do céu. E o pão, quando desce do céu, é para alimentar, purificar, libertar, salvar e levar para o céu. É ou não é, irmão? Aleluia! Então vamos fazer a leitura aí no livro de Marcos, capítulo 2, verso 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Amém? Amém. Vocês podem dizer isso comigo? Amém. Diga na sua tradução. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Que ele estava em casa. Você crê que isso aconteceu? Amém. Você tem plena certeza que isso foi escrito porque isso é verdade? Então, se você crê, desocupa a tua mão e começa a glorificar esse Deus. Começa a exaltar o nome dele. Começa a orar da glória dele e do seu Pai. Nós confiamos em tua palavra. Oh, Deus querido, Deus amado, tem um povo aí que está te exaltando, que está te glorificando. Oh, Deus amado, toma a boca de tua mensagem agora, Deus, e faz ela falar tudo aquilo que o Senhor colocou, Pai. Mente na boca dela. Deus querido, Deus amado, recebe essas palmas como, Pai, um cheiro suave, com licença suave das tuas narinas e abençoa esse povo em nome de Jesus. Volte aos seus lugares, glorificando e feliz. Aleluia. Baruque. Glória a Deus. Você crê que essa passagem aqui, do qual está dizendo a cura de um paralítico em Cafarnaum, você acredita que Jesus morou em Cafarnaum? Aleluia. Se você não acredita, eu vou acreditar. Cafarnaum era uma cidade muito importante. Era tão importante que ele tinha lá como é que diz? Um centurião. Todo mundo sabe que centurião era um homem que tinha o poder sobre 100 soldados debaixo da autoridade dele. Essa cidade de Cafarnaum também era tão importante que tinha uma sinagoga lá. Todo mundo sabe que sinagoga é na casa de adoração. Amém? E esse centurião, ele fazia o papel do prefeito nessa cidade. Essa cidade também, acredito que ela ficou tão importante porque Jesus morou muito tempo lá. Jesus passou 3 anos e meio em Cafarnaum. E também Jesus habitava onde? Na casa dele? Provavelmente que não. Mas ele estava na casa da sogra de Pedro. Ele morava lá. Como ele já tinha tempo morando lá, então se considerava que era a casa de Jesus. Foi assim mesmo. Amém? Foi assim mesmo, não foi, Paulo? Então, uma pessoa, quando ela passa a morar na tua casa, que ela leva 3, 4, 5 anos, uma pessoa pergunta: cadê fulano? Acabou de entrar dentro de casa, acabou de estar em casa. Por isso que o texto diz: dias depois Jesus entrou de novo, ou seja, outra vez em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava Em casa. em casa. Eu entendi. Amém? Jesus estava em casa. Jesus está nesta casa. Jesus já está aqui. Jesus já se faz presente aqui. Jesus, ele mora nesta casa. Então se alegra, porque quando Jesus está na casa, há milagre, há transformação, há mudança de vida, há transformação de caráter, há salvação dentro da casa de Deus. Então, sempre se alegre, porque alguém diz assim: onde você estava? Eu estava na casa de Deus. Aleluia. Eu estava na casa de Jesus. Aleluia. Eu estava lá. Você estava onde? Eu estava na casa de Deus. E quem estava lá? Ele estava em casa. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Será que
preste bem atenção com essa palavra. Eu peço ao diácono que ele possa colocar o ventilador aqui, amém? Então, você lembre que essa história está falando de um paralítico, amém? Essa história está falando de quem? De um paralítico. De um paralítico. Só que eu estava analisando, poxa, este homem estava paralítico e ele teve ajuda de 3 homens, de 3 amigos. Aí eu fiquei pensando assim, mas como foi que esse homem ficou paralítico? Este homem nasceu paralítico. Olha aí. Esse homem era assim. Veja bem, preste bem atenção na mensagem de hoje, porque ela será diferente da que você já ouviu por aí. Glória! Então é bom a gente, quando vê uma mensagem nova, é bom a gente prestar bem atenção, para que a gente aprenda também e aprenda a servir a Deus com honestidade, sem mentira, sem desdém, sem falsidade. Porque o que Deus não tolera é pessoa hipócrita, mentirosa, enganadora. E quando se trata da casa dele de mentira, Deus diz, eu vou lhe pegar lá na frente. Amém, igreja? Então não se pode com as pessoas que andam mentindo para você. Não se pode com as pessoas que lhe enganam. Ou seja, eles pensam que enganam. Mas o que ele não pode enganar é o Todo-Poderoso, com os olhos como chama de fogo, que um dia julgará toda a terra. E tudo aquilo que está encoberto será descoberto. Deus não deixa passar nada. Se você é um sabichão, acha muito inteligente, lembre que Ele é o Deus da sabedoria. Amém, igreja? Então nós que servimos ao Senhor, a palavra do crente tem que ser? O que passa disso? Então está dizendo que é proceder do diabo. Amém? E nós ficamos muito tristes quando vê que a gente respeita uma pessoa e vê que ela mente o tempo todo. A gente fica triste com isso. Amém? Então Jesus ele fica triste comigo e com você quando ele conhece realmente quem somos e que ele vê tudo e a gente tenta enganar Deus. Amém, igreja? Com Deus não se brinca e nem se zomba. Amém? Mas a mensagem não é sobre isso. Mas, como eu disse a você, eu sou uma papagaia velha que fala o que o Espírito Santo manda. Eu só faço repetir. Amém? Então este homem, ele gostava, Kaique, de pescar. Ele gostava de pescar. E ele pescava, não era porque ele gostava, era um hobby para ele. Ah, eu gosto, né? Eu acho bom, velho. Tava me divertindo. O que é que tem? Não. Eu tava tomando um banhozinho lá, fui pescar e acabei tomando um banhozinho. É porque eu gosto. Mas Jesus não me chamou para fazer o que eu gosto. Chamou para fazer o que ele gosta. O que ele quer. Ele dizendo assim, o que gosta, o que quer. E faz aquilo que eu gosto. Aleluia. Amém? A dificuldade do homem é entender isso. Que quando ele aceita Cristo, ele não pode mais fazer o que gosta. Ele tem que fazer o que Jesus gosta. Eu gosto, eu não gosto. Jesus disse, isso não lhe pertence mais. Amém? Parece que vejo Jesus falar isso. Amém? Então este homem, ele não ia, como eu disse aqui, passear, porque ele gostava. Era trabalho, Kaique. Ele trabalhava na pescaria. Ele pescava para sobreviver. E ele saía com os amigos para poder pescar de madrugada, para ganhar o pão de cada dia, para sustentar a família, porque ele necessitava, numa casa tem que ter um provedor, a pessoa que provê naquela casa, a pessoa que provê água, luz e as necessidades da casa. E este homem era desse provedor. Aleluia. E aí ele ia todos os dias para pescar. Não fique desatento, porque você perdeu um pedaço, você não vai entender. A história desse paralítico. E aí diz que ele ia pescar, Paulo, com os amigos. Para se divertir? Era para se divertir? Porque ele gostava de pescar? Mesmo sem gostar, ele tinha que ir. Então, esse paralítico ia pescar. Mas aí, quando foi um dia, Manuel, preste sua atenção, quando foi um dia, diz que os amigos passou lá,
Bem cedo de madrugada, porque para pescar tem que ser cedo, né? Não é que cochile na igreja, a pessoa vai 4 horas da manhã, né? E aí? Passou lá, chamou ele. Vamos. Aqui não fala o nome deste homem. Aqui só conhece ele como um paralítico. E aí os amigos chegam lá e chamou ele. Vamos pescar, você não vai hoje? Aí ele disse, não rapaz, eu não vou. Eu estou sentindo muitas dores no corpo. Eu estou sentindo uma coisa estranha, uma dor no corpo. E eu não estou conseguindo ir pescar. Aí os amigos disseram, não tem problema. Fique em paz. Nós vamos pescar. E quando nós virmos, nós lhe entregamos alguns peixes do que pescar, certo? Então, bom, obrigado. Aí os amigos foram pescar, mano. Aí passou no outro dia. E aí, bora pescar? Rapaz, eu não posso. As dores piorou. Eu pensei que ia passar hoje, mas piorou a dor. E aí no outro dia, aí o cara disse para eles, amigos, então nós vamos pescar e nós traremos peixe para você de novo. Porque eles estavam levando peixe? Porque o provedor estava enfermo, não podia ir. E aí no outro dia sucedeu a mesma coisa. E no outro dia a mesma coisa. E no outro dia a mesma coisa. E ele disse, agora piorou tanto que eu não consigo nem levantar da cama. Eu estou doente, eu estou muito enfermo. E aí os pescadores continuaram fazendo. E levou muito tempo este paralítico em cima de uma cama. E aí um dia esses 3 amigos sabiam que Jesus Cristo morava na casa da sogra de Pedro. E disse, ele está em casa. Por isso que está aqui dizendo, ele está em casa. Aí disse, olha, eu soube que esse Jesus faz milagre. Ele cura, eu tenho certeza. Se a gente te levar lá, você vai ficar curado dessa paralisia. E esses 3 amigos disse, vamos pegar ele e vamos levar ele lá até onde Jesus está, a casa de Jesus. E eles pegaram. Amigos são aqueles que te chamam para a casa de Deus. Amigos são aqueles que se preocupam com você. Amigos são aquilo que te leva a conhecer Jesus. Esses são os amigos. Aleluia. Porque se fosse no tempo de hoje, tome uma cachaça que isso aí vai passar. Fume um baseado que você vai se livrar. Mas na história da humanidade, diz que só quem cura e faz milagre é Jesus de Nazaré. E esses amigos levaram este homem até aonde Jesus estava. Aonde? Na casa. Só que quando chegou lá, Manuel, o negócio não foi fácil. Gente, que estava lotada a casa. Eles foram pelo lado lotado, foram pela janela lotado, foram pelo fundo lotado. Aqueles amigos poderiam dizer, a gente tentou te ajudar, mas você sabe que não dá para a gente chegar até Jesus, porque Jesus está dentro da casa no meio e não dá para a gente te levar. Os amigos poderiam dar uma desculpa para ele, sim ou não? A gente não pode. A gente vai até tentar passar, mas aí é tentar pedir licença. A gente tem que falar, não, meu amigo, a gente também está aqui para isso. A gente também quer milagre de Jesus. A gente também está sedento. A gente também quer cura. E você vem atrasado e quer entrar. Aí tá vendo? Aí tentou, o povo não deixou a gente entrar. E agora? Vai fazer o quê? Aí um amigo disse, já sei, vamos subir por cima pelo telhado. A gente vai lá, mas segundo os historiadores, diz que não era qualquer telhado, viu? Quando a gente fala em telhado, pensa que é umas telhas, que é umas palhas. Não era. Diz que era um material tipo laje. Não era uma laje de hoje, mas lembra que na roça o povo faz casa de adobo? Talvez eles fizeram a casa inteira e por condição financeira fizeram de... E aí, eles subiram e disseram, aqui não tem nenhuma chaminé. Aqui em cima, tudo fechado. Eu pensei que ia ter algum buraco aqui, alguma chaminé, algum lugar que a gente pudesse descer você e colocar você até Jesus. Mas não tem. Sinto muito, meu amigo. A gente
vai te levar embora para casa, porque não tem jeito de colocar aí. A gente vai esperar um outro dia. Mas o que você tem que fazer hoje, você faz hoje. O nome de Deus é hoje. Os milagres de Deus é hoje. Os milagres de Deus não é ontem, porque ontem não. Amanhã não. O que existe para Deus é hoje. O que eu tenho de resolver, de decidir, tem que ser hoje. Então aqueles amigos não deram desculpa. Ele poderia dar desculpa, como muita gente dá desculpa. Tá chovendo, por isso que eu não fui para a igreja, pastora. Faltou energia, pastora, por isso que eu não fui para a igreja. Ah, pastora, eu estava sem dinheiro na carteira, por isso eu não fui para a igreja. Ah, pastora, ah, pastora, ah, pastora. Parece que veio. Então, o povo procura desculpa para tudo. Para quê? Para não servir a Deus. Por quê? Porque não está precisando do milagre. O milagre já passou, já aconteceu. Então, hoje não precisa mais do milagre. O que precisa é dar desculpa para Jesus. Então, aqueles amigos poderiam muito bem dar desculpa. É, amigo, a gente tentou, você viu, né? A casa lotada, não tem como entrar. Pedimos licença, não quiseram nos dar. Subimos aqui no telhado, não tem por onde te colocar. Mas um diz assim: peraí, ele é nosso amigo, ele está sofrendo a ânsia. A gente tem que fazer alguma coisa. Aí outro diz: o que é que a gente vai fazer? Ó, três cabeças pensa bem, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai arrumar essa laje aqui. A gente vai quebrar. E aí a gente embora. Imagina você, o povo, todo mundo lá dentro. A palavra diz aqui que Jesus estava fazendo o quê? No 3, diz que Jesus estava anunciando-lhe a palavra. Jesus estava pregando. Jesus estava ministrando. Estava, Andrevaldo, tendo um culto naquela casa. Jesus estava ensinando a palavra. Imagina uma pessoa chegar na tua casa, subir no telhado e começar porrada para dentro do teto, quebrando, e você vê pedra caindo. Que é isso aí? Oxe, o que é isso que está acontecendo aí? E os caras bateram o ficho, quebraram. Fizeram buraco e todo mundo ficou assustado olhando. E de repente eles pegam e começam a descer aquela cama. Imagina que uma cama com inferno em cima, que era uma maca, que eles chamam de maca. Mas acredito que era uma cama mesmo, eles chamam de maca, porque geralmente na roça, o povo para dar socorro a outra pessoa, eles marcam um só de um lado e um só do outro, pega 2 paus para poder carregar. Acredito que foi um daquele. Imagino eu. E aí disse que vai descendo. Mas você sabe que o inferno, descendo na cama, paralisado, paralítico, para descer uma cama no alto, tem que ter equilíbrio. Então, na hora que uma vai descendo, fala: não, suspende, desce. Olha a agonia, parou a palavra, parou o culto para atender aquele paralítico ali. Imagina se eles não tivessem equilíbrio. Tem gente que é desequilibrada, faz escândalo em barraca em qualquer lugar. Deus não gosta de pessoas desequilibradas. Deus gosta de pessoas que tenham consciência e façam as coisas certas. Amém? Se controle. Eu sou cheia do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito tem que lhe controlar. Se você é cheio do Espírito, então, eu perdi a cabeça, não tem como você perder a cabeça se você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não se descontrola, ele é calmo, manso. E ele veio para trazer refrigério, não foi contenda. Amém? Então, na hora que estava descendo, eles estavam com cuidado. Por quê? Porque se qualquer movimento errado ali, o paralítico podia cair. De paralítico agora ia fraturar os ossos. Imagine. E até agora 2 problemas para Jesus. E aí eles desceram. Quando ele desce aquela cama, Jesus estava olhando o paralítico descer. E Jesus olhando. Aí eu disse: por que Jesus estava olhando tanto para aquele paralítico? Se ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele já sabe o que estava se tratando ali. Ele já sabia que foi ele que moveu o coração daqueles amigos para levar aquele homem lá. Era necessário Jesus curar aquele homem. Eu digo: por que ele olhava tanto? Jesus disse: eu estou tirando o raio-x dele. Eu não estou tirando o raio-x do problema. Eu estou querendo descobrir como eu vou agir quando ele chegar.
chão. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus estava tirando o raio-x. E Jesus, naquela hora ali, Jesus percebeu naquele raio-x 3 problemas naquele homem. O primeiro foi o físico. Qual era o físico? E você vê uma pessoa com aleijado? Olha aí. Sim ou não? Se tiver uma pessoa de zóio virado, a gente vê. Se tiver uma pessoa com o pescoço torto, a gente vê. Se tiver uma pessoa com o pé quebrado, a gente vê. Então, Jesus já percebeu logo a primeira coisa. Este homem está fisicamente enfermo. Está paralítico. E a paralisia dele é grave. Essa daí todo mundo vê. Todos percebem. Todos conseguem detectar o que é que a pessoa tem. Porque se alguém perguntar, você viu alguém passando aí? Foi um de boleta? De uma perna só? Foi um pulando? Foi um com o pescoço torto? Eu vi passando sim. Então esse físico aqui, quando ele estava descendo, Jesus já havia percebido, Jonas, que tinha um problema físico naquele homem. Mas Jesus também percebeu a paralisia, outra paralisia, a não ser a física. Jesus percebeu outra paralisia espiritual. Então você preste bem atenção. A paralisia espiritual daquele homem. Eu e você fomos criados imagem e semelhança do Eterno. Eu e você, no céu é Pai, Filho e Espírito Santo. Na terra eu e você somos corpo, alma e espírito. Nós somos uma trindade também na terra. Há uma trindade no céu e há uma trindade na terra. Que somos eu e você. Então, Jesus detectou a paralisia também espiritual. Então Jesus, tirando o raio-x, disse: já percebi uma, que é a física, agora é espiritual. Só que, como eu disse a você, que tinha 3 paralisias, que uma era física, outra era espiritual. Mas eu disse a vocês também que nós fomos feitos corpo, alma e espírito. E o que é a alma, pastora? Tem muita gente que pensa que a alma é um fantasma. A alma é um fantasma. Ela sai, né? Passa na televisão e a alma saiu e você vê o fantasma. Tem gente que já tem medo de fantasma. Então você vai ter medo de você mesmo. Se você acha que tua alma é um fantasma. Amém? Então a alma, ela não é um fantasma. A nossa alma é vida. Aleluia. Aleluia. Diga: minha alma é vida. Foi Jesus que soprou essa vida dentro de nós. Ele soprou esse fôlego, esse sopro de vida dentro do primeiro homem, Adão. Aleluia. E como nós somos também da descendência de Adão, nós recebemos também vida. Aleluia. Vida para quê? É a vida de eu estar aqui falando com você, sem precisar de ajuda de aparelho, para que meu pulmão movimente. Você está me assistindo com o seu pulmão também, mas ele abre e fecha, se você mandar ele abrir, se você mandar ele fechar, se você mandar ele se movimentar. Isso é alma, isso é vida. O teu coração bate muitas vezes. O meu, muitas vezes, quando eu meço ele, está em 78. Outras horas ele está em 80. Agora eu estou aqui pregando, não sei. Eu nem sei quantas batidas ele está. Porque não preciso eu mandar o meu coração bater. Não preciso eu dizer a ele: para agora. Não preciso eu dizer a ele: manda sangue, faz artéria. Não preciso eu dizer nada. Porque o meu rim funciona sem eu dar controle para ele. O meu coração funciona. O meu pulmão funciona. O meu olhos e o seu bate não sei quantas vezes por dia. E eu e você não mandam nossos olhos bater. Ele bate porque ele é alma. O teu pulmão bate porque ele é alma. O teu coração funciona porque ele é alma. Dá para você entender agora o que é alma? A alma é vida. A alma é vida. E Deus percebeu que a alma daquele homem estava doente. Mas a doença, a enfermidade, a causa
do problema daquele homem não foi adquirida no corpo. Não. O problema, a doença, a paralisia daquele homem não foi a causa na alma. E onde foi a paralisia dele, pastor? No espírito. A paralisia dele foi no espírito. Então, a paralisia do espírito contaminou a alma e contaminou o corpo. E o que foi que causou essa paralisia no espírito dele? Um pecado. Um pecado muito grave que ele fez. Um pecado abominável ao Senhor. Ele fez esse pecado no passado. Ele não lembrava mais. Ele não sabia mais. Mas o espírito dele sabe que ele pecou. E por causa desse pecado grave, que a Bíblia não nos relata, a Bíblia não nos diz, quando Jesus estava tirando ali o raio-x dele, Jesus sabia que era um pecado grave. Era um pecado secreto, que ele tinha vergonha. Ele nunca contou para ninguém. Era uma culpa que ele tinha. E a culpa acusava ele todos os dias. O pecado grave que só Jesus sabia. Jesus não contou para ninguém, porque Jesus não é fuxiqueiro. Aquele povo estava ali. Aquele homem enfermo, nos olhos da população. Aquele homem teve um problema nos ossos. Mas percebendo eu e você agora, que nós sabemos que o problema dele não foi nos ossos, não foi no músculo, não foi na alma. O problema dele foi no espírito. E qual foi a paralisia dele? Foi aonde? Onde foi a causa da paralisia? No espírito. Então, por causa dessa paralisia, desse pecado terrível, desse pecado grave que ele praticou há muito tempo, muitos anos ele havia praticado esse pecado, veio prejudicar a alma dele e o corpo dele. E o que foi que houve? Adoeceu a alma, adoeceu o corpo e o espírito estava doente. Você vê o que é a gravidade de um pecado? Pecados graves que nós fazemos e achando pecado, tudo é pecado. Há pecadinho, quem gosta mais de pecado diz isso, tudo é pecado. Você vai mentir e o outro dá uma mentirinha, tudo é pecado. Não, tem pecado grande sim e tem pecado pequeno sim. Como assim, pastora? Blasfema contra o Espírito Santo e dá uma mentira para ver quem vai te condenar ao inferno primeiro. Blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas a mentira você pode se arrepender, verdadeiramente pedir graça e misericórdia e Deus te perdoar. Então não fique com sua mente que tudo é pecado. Tem pessoas que inventam desculpa para pecar. Mas esse homem não tinha doutor, não tinha médico, não tinha especialista, não tinha amigo, não tinha dinheiro, não tinha nada que pudesse libertar aquele homem daquela doença, daquela enfermidade, daquela paralisia que ele sentia, porque só Jesus detectou. E quando ele veio descendo, que Jesus detectou no físico, detectou no espírito e na alma, Jesus também detectou qual foi o pecado dele. Esse é o meu Jesus. Jesus disse assim: eu sei qual é o pecado. Como é que a senhora sabe que Jesus sabe disso? Porque da palavra nos dá respaldo para saber que Jesus sabia o pecado dele. Olha só, Jesus manda descer e Jesus diz assim, ó: vendo-lhe a fé, esse não, diz que Jesus, vindo, quando ele desceu, Jesus disse a primeira coisa: perdoados estão? Perdoados estão? Oh, o homem estava enfermo e o Senhor perdoa pecado? Que negócio é esse? Se ele está paralítico, não é dizer: levante e seja curado? Ande agora. Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. Aí, aqueles que estavam ali dentro da casa, que diziam ser amigos de Jesus,
Diz assim, que ele estava pensando, viu? É por isso que eu digo a você, cuidado com os pensamentos. Cuidado com os desejos do coração. Porque Jesus sonda a mente e o coração. E aí aqueles homens, Paulo, estava tudo lá. E pensando em teu coração, quem é ele? Que blasfêmia é essa? Perdoando pecado? Quem é ele para perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Ele não pode perdoar pecado. Esses homens estavam mentindo, sim ou não? Estava mentindo ou não estava? Você não lê Bíblia? Quem perdoa pecado é Deus. Eles falaram a verdade. Quem perdoa pecado é só Deus. Deus diz lá no Salmo 139. Abre aí para você ver como Deus perdoa pecado. No Salmo 139, verso 11. Aleluia. 139, verso 11. Achou? Amém. Pronto. Ele diz assim: se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não se serão escuras, e a noite é tão clara como o dia para ti. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Olha só, se ele tem poder sobre as trevas, sobre o diabo, sobre tudo, ele não tem poder e autoridade sobre o perdão? O Pai Nosso diz o que para mim e para você? Perdoais uns aos outros como eu vos perdoei a vós. Só Jesus pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecado. Aí Jesus, ouvindo os corações dele, já disse: tá bom então. Se eu perdoei os pecados deles e vocês achou ruim, aí ele vem e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seus. Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. O que foi que ele falou mais? Quem pode perdoar pecados a não ser o que é Deus? Aí Jesus agora vem com a resposta. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: com seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e tome o leito e ande? Aleluia! Veja só. André Valdo, vem aqui. André Valdo praticou algo terrível contra mim. Ele levantou calúnia, ele mentiu, ele me defamou, ele fez coisas terríveis contra mim. Você está paralítico, porque você pecou contra mim. Vai, fique paralítico aí. Ele está parando, meu filho, é deitado mesmo, ele estava numa cama, ele estava paralítico, não só foi a perninha dele. Ele estava todo paralítico. Ele está paralítico, por quê? Porque ele me fez algo e me ofendeu. Ele falou contra mim, ele se levantou contra mim, ele levantou falsos calúnios contra a minha vida. E aí ele vem e pede, preste minha atenção nisso, ele pede perdão a mim. Certo? Eu te perdoo. Seu pecado está perdoado por tudo que você me fez. Está perdoado. Mas ele continua aleijado. Agora ele pecou. O pecado dele foi contra o Espírito de Deus. O Espírito dele. Então veja só. Ele pecou contra mim. Mas só lembre de uma coisa, Mariana. Não converse. Lembre de uma coisa. O pecado foi 50% de perdão meu. E o outro 50% é de quem? Do Espírito. A Deus. Ele
ficava são. Ele continua paralítico. E agora, pastor, o que é que vai ficar? Aí agora, naquele momento que ele desce, Jesus, sabendo qual era o pecado dele, que era espiritual, que ele havia dito, eu já pedi perdão, mas tinha 50% preso. Lembre bem disso. Quando alguém está passando por alguma coisa, enfermidade ou tribulação, a gente diz, você não está devendo nada a alguém. Você não precisa liberar um perdão ou pedir perdão. Não, pastora. Eu não devo nada a ninguém. E Deus diz, o meu 50%. Você pediu para o humano e para mim. Você se arrependeu verdadeiramente contra o pecado que você causou contra mim. Porque quando você erra com a pessoa, você não errou só com a pessoa. Você errou com a pessoa e errou com Deus. Então, é o grande risco. Você fingir que se arrependeu. Já pedi perdão, e aí? Só não quero que fique na minha frente da um de bonzão, né? De gostosão. Só não quero que venha pra cá falar coisa. Perdoei. Vê que diz que eu sou Deus. Não é Deus não, viu? Perdoei, mas eu não quero passar na minha frente. Não quero conversar com ela. Você nem perdoa o mundo, quanto mais o perdão a Deus. E aí o paralítico continua paralítico. Porque eu perdoei. Ele se arrependeu. Mas Jesus, quando desceu aquele homem, Jesus disse, perdoados estão os seus. Jesus disse, eu sou Deus. Eu sou o próprio Deus. O que você estava me devendo, eu acabei de lhe perdoar agora. Então toma, agora é Jesus que está dizendo a você, levanta-te, pega a tua cama e anda. Levanta, paralítico lerdo. Levanta e anda. Ouve a voz do mestre, aplauda Jesus. O paralítico é tão lerdo, o outro deu um pulo, um salto e saiu embora. Esse daqui tá pensando, será que ele mandou mesmo? Será que ele me curou mesmo? Então, nós chamamos o paralítico novamente. Venha, paralítico. Ele está curado, ele está paralítico de novo. Agora é outra cena que eu vou lhe dizer. Fica aí, paralítico. Veste de calça apertada porque quer. É paralítico, deitado. Veja só. Agora nós vamos fazer. Eu estou fazendo isso aqui para que você entenda. Vocês estão dando para entender o que eu estou falando? Ele só foi curado porque ele se arrependeu verdadeiramente e pediu perdão também a Deus. Aí ele foi liberto, certo? Mas agora, o paralítico está batendo os dedinhos, não está me ligando, né? Se estica, que você não está em cama dormindo, se estica, barriga para cima, paralítico, barriga para cima. Um bom paralítico, o cara estava na cama, de barriga para cima, vai levar meia hora, gente, aqui vai ser daqui meia-noite, né? Paralítico devagar. Dessas pernas, paralítico, as duas. E aí o paralítico está lá. Agora, a pastora Liane aqui. Esse homem está aleijado. Esse homem precisa de uma cura. Ele vai ser curado agora. Porque eu, a pastora Liane, vai orar por ele. E ele vai levantar agora. Levante, paralítico. É a Liane que perdeu o pecado, né? Volta de novo. Liane perdoa. Liane faz o paralítico andar.
precioso, porque, olha só, aí eu perdoei ele, ou então nem sei o que ele fez, mas eu chego aqui e digo, vai acontecer um milagre. Viu? Aí a igreja lota. Aí está lá o paralítico. Eu tenho que trazer alguma coisa para passar vergonha na cara. Paralítico, eu te ordeno agora, pegue sua cama e vá, ande. O que foi que aconteceu com o paralítico? Não aconteceu nada. Porque o milagre só veio de Jesus. O poder só veio de Jesus. Não foi a mim mais que ele ofendeu. Mesmo meu 50% perdoando ele, não tira a paralisia dele. Só quem tira a paralisia, só quem faz milagre é Jesus de Nazaré. Aí Jesus disse, vocês estão dizendo que só Deus perdoa pecado, pois agora eu vou dar uma ordem e vou provar você que eu sou Deus. E ele disse agora, Jesus dizendo, paralítico, levante, pegue sua cama e ande. Jesus não fez milagre? Ligeiro, paralítico. Pegue sua cama, vai meu filho, vá, aplaude a Jesus. Porque só Jesus faz milagre. Aleluia, Deus. Então você vê a paralisia daquele homem. A paralisia dele não foi causada na alma. Porque a nossa alma, ela é o que eu falei? Vida. O nosso espírito, nós não podemos estar pecando contra o próprio Deus. Mas só que automaticamente, quando eu e você peca contra uma pessoa, você peca contra o próprio espírito. E Deus não tolera isso. Deus não tolera pecados escondidos, pecados encobertos. E o que estava matando aquele homem naquela hora ali? O pecado não, era a culpa, a angústia, o medo. Ele estava com tanta angústia, tanto medo, que aquilo dali foi atrofiando os ossos dele. E foi trazendo transtorno para ele. E o que é que aconteceu com aquele homem? Ele, cada dia mais, ele foi se atrofiando. Ele foi ficando doente. Então não creia. Quando você vai em um lugar, muitas vezes a pessoa vê um crente ou vê um pastor, vê alguém que diz, você pode ir lá, ora para o fulano. Tem um momento que o pastor vai lá, o presbítero, o diácono, até vocês mesmos. Porque Deus deu esse poder para mim e para você. Se tem alguém doente, vai lá, ore por ele, ministre sobre a vida dele. Mas às vezes a gente diz assim, sai aí que eu quero conversar com fulano. Meu amigo, você não tem algum pecado assim que você queira confessar, que está me atormentando tua mente noite e dia? Não tenho. Eu não tenho pecado não tenho pecado nenhum. E a culpa está ali, a angústia está ali, o medo está ali. Todo dia aquela culpa acusando a mente da pessoa e trazendo doenças terríveis ao corpo. Aí a pessoa pergunta, você não quer confessar? Não, eu não fiz nada. Fiz nada. Você não fez nada a alguém? Não fiz nada a ninguém. Aí o que é que o pastor vai fazer? Vou orar por você. Aí ora. Aí no outro dia ora de novo. Ora de novo. Ora de novo. E a pessoa leva 10, 15, 20 anos em cima de uma cama. Mas esse povo diz que Deus faz milagre. E não faz milagre. Porque todo dia eles vêm aqui, ora, mas eu não sou liberta da doença, da paralisia. Não recebo a cura. Agora, por que não recebe a cura? Porque verdadeiramente ela deve para Deus. Ela pecou e ela achou que Deus esqueceu. E aquele pecado ficou ali escondido. E a pessoa leva anos e anos ali naquela cama. E tem pessoas que têm o coração mais quebrantado. Você chega lá e pergunta. E a pessoa com toda a vergonha diz, eu pequei. Eu fiz algo que ninguém nunca soube. Eu nunca contei para ninguém. Eu errei. Eu fiz tal coisa. Mas eu me arrependo amargamente. E eu quero aceitar esse Jesus, quero pedir perdão a Ele, porque eu estou muito arrependida.
Eu não aguento mais esse pecado. Eu não aguento mais essa culpa. Eu não aguento mais essa angústia, esse ódio, essa depressão, essa tristeza, essa ansiedade que me cerca, que me mata. Eu não durmo, eu não como. É dia e noite essa culpa em minha mente. E aí a gente diz: você se arrependeu? Eu me arrependi, eu juro, eu me arrependi. Então aceita Jesus. Confessa tudinho como foi. E nós vamos orar por você. Aí o que é que acontece? Aí a gente ora, a pessoa tem uma reação, quando é no outro dia a pessoa está andando. Isso acontece, pastor, acontece porque já aconteceu comigo. Eu fui numa casa que tem testemunhas, aqui na praça, e o homem gritava noite, dia e noite, porque segundo a mulher disse que foi uma cobra. Ele não foi picado com a cobra, diz que ele pisou na espinha da cobra. Diz que é pior, né? Aí ele pisou e ele gritava noite e dia naquela cama. Seu Eduardo gritava noite e dia, que os gritos se escutavam de longe e a perna dele ficava pendurada. Aí um dia a mulher dele pediu um culto na casa. Eu disse: eu vou ficar ajudando vocês. Aí a gente fez um culto e perguntou à mulher dele: a senhora quer Jesus? Ela disse: não quero. Eu digo: este homem que grita neste quarto aí, ele, não, deixa ele pra lá. Ele já tem anos assim, ele não vai ficar bom. Já teve muitas coisas, ele não vai ficar bom. Aí eu digo: a senhora permite eu falar com ele? Aí ela: se você quiser pode entrar para falar com ele. Aí eu entrei, eu disse: seu Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Aí eu disse: seu Eduardo, o senhor está em cima desta cama. Segundo tua esposa foi a espinha da cobra, não foi? Ele: foi. Eu disse: mas hoje Jesus trouxe aqui cura para o senhor e perdão para o senhor. O senhor crê que o senhor vai ficar curado? Aí ele: eu creio. O senhor se arrepende gravemente do pecado grave que o senhor cometeu e por isso o senhor está em cima dessa cama? Ele disse: eu creio. Eu digo: o que foi que o senhor fez? Ele disse: eu traí muito tempo minha mulher. E batia nela, espancava nela, passava a maior parte do meu tempo com a amante. Eu digo: o senhor fez isso? Fiz. E ela descobriu e ela não me perdoou. Aí eu disse: não, mas o senhor tem que ter os dois perdões, porque senão o senhor não vai levantar dessa cama. Aí ele diz: eu quero aceitar Jesus. Eu digo: eu vou fazer a sua confissão de fé. Aí eu fiz a confissão de fé e chamei ela. Eu digo: seu esposo quer que a senhora perdoe ele. Não tenho nada para perdoar ele. Eu não tenho nada, escondendo. Aí eu disse: olha, dona fulana, a senhora está prendendo este homem na cama. Use de misericórdia com ele. Perdoa esse homem em nome de Jesus, porque ele está lhe pedindo perdão e ele disse que se arrepende amargamente por causa dos pecados graves que ele estava fazendo escondido. Não foi porque ele pisou naquilo, foi porque Deus colocou o pé dele ali para punir ele, porque ele havia pecado contra o Espírito. Pecado espiritual é terrível. Ninguém escapa dele. Por quê? Porque pede perdão humano. Aí às vezes faz uma coisa, a gente pergunta: você fez isso? Não, eu só fiz isso. Deus viu que você não fez só isso. Deus viu que você fez muito mais. Mas quando a gente pede: eu só fiz isso, confesse, para não vir dano sobre tua vida. Eu não fiz mais nada, só foi isso. Então tá bom, eu não posso fazer mais nada com você. E aí eu chamei essa mulher e disse: em nome de Jesus, perdoe ele. Ele está assim porque ele está em cima de uma cama agora, porque ele aprontou muito comigo. Eu digo: a senhora perdoe ele, por favor. Ele está lhe pedindo perdão, não se compadece do que ele está passando. E a senhora é melhor do que ele fez isso. Mas agora ele se arrependeu, quebrou o coração, está lhe pedindo perdão. E a senhora está sendo pior do que ele, que a senhora não quer perdoar ele. Tá bom, eu vou perdoar ele, mas só porque da senhora. Disse que já tinha 10 anos aquele homem naquela situação e ela nunca mais tinha dado nem um beijo, nem um abraço nele. Morando na mesma casa, cuidando dele. Imagina os tapões que ele levou pela cara cada vez que ela lembrava. Imagina na hora de dar banho nele, como é que ela fazia com ele. Que ele estava paralítico das pernas. E aí, eu disse para ele:
Agora o senhor quer aceitar Jesus? Ele disse: quero. Eu digo: o senhor se arrepende amargamente do que o senhor fez? Foi. Então peça perdão para Deus agora. Já que o senhor se arrependeu de verdade, eu garanto ao senhor que o senhor vai voltar a andar. Aí, não, meu Deus, me perdoe. Eu fiz isso com Maria, mas eu não estava no meu juízo. Eu tenho sofrido demais por esse pecado. O senhor me perdoa, eu estou arrependido de verdade, me perdoe. E ele começou a chorar. Aí eu disse: eu vou orar pelo senhor hoje. Vou orar aqui agora. E vou para minha casa e à madrugada eu vou orar para o Senhor. E o Senhor espere uma visita na tua casa de madrugada. E eu vim para casa. E fiz o que eu disse aí. Orei por ele, fiz a confissão de fé. E vim para casa e orei. Aí eu orei: Senhor, aquele homem, ele estava preso no teu espírito. E presa aquela mulher por uma falta de perdão. Mas ele tem 10 anos em cima daquela cama. O Senhor, só o Senhor pode perdoar ele. Porque pelo teu perdão aquele homem pode se levantar daquela cama e ele voltar à vida dele normal. Por favor, Deus, perdoa aquele homem. Visita ele agora, Senhor, aonde ele estiver. Aí eu orei, fiz aquela oração. E aí fui orar pelas outras coisas. Quando foi no outro dia, aí eu fui passando. Aí a mulher dele me gritou: por favor, vem cá ligeiro. Aí eu disse: o que foi que houve? Ela disse: eu estava aqui na minha varanda fumando meu cachimbo. Ela fumando cachimbo, eu não sabia. Estava aqui na minha varanda fumando meu cachimbo. Apareceu um homem, 3 horas da manhã. Um homem todo de branco, com olho azul, cabelo de fogo. Entrou, passou, nem me falou comigo. Entrou lá para dentro e eu fiquei apavorado olhando para ele. Quando eu vi Eduardo, deu um grito: Jesus! E pulou da cama e saiu andando. Você vê que só Jesus perdoa pecado? Você vê que só Jesus cura? Só Jesus liberta? Ela está ali, ela está viva. E ele levantou, ele não conseguia tomar um banho sozinho. Disse que levantou, deu um pulo, deu um grito: Jesus! E levantou andando, pegou a cadeira de roda, disse: eu não uso mais você. Botou lá e ele começou a andar. Aí saiu na porta, todo mundo admirado com ele, porque do milagre que aconteceu. Mas o que foi que a mulher fez? A mulher proibiu ele de vir para a igreja. Disse: ele não vai para a igreja. Eu disse: mas a senhora tem que deixar ele ir, Jesus curou ele. Ele não vai, ele é meu marido, ele não vai para a igreja. E aí começou o sapeco dentro de casa. Ela não queria que ele ficasse bom. E ela começou a ir para Nazaré das Farinhas, fazendo macumba, e ele com a culpa ainda, porque tinha feito aquilo com ela, para obedecer a ela. Deixou a mãe de chiqueiro vir passar pipoca nele. Deixou a mãe de chiqueiro bater mato nele. Deixou dizendo que foi a macumba que tinha feito que ele ficou curado. E aí eu disse: o senhor tem que se levantar. O senhor tem que ir para a igreja. Foi Jesus que me curou. Eu vim aqui para lhe dizer. Ela disse: eu não quero mais você na minha casa, porque o marido é meu. Aí eu digo: tá bom, não veio mais na tua casa. Mas eu lhe digo uma coisa: não vai ficar tudo do jeito que está. Aí o que aconteceu? O senhor Eduardo voltou para a cama e voltou a ser paralítico de novo. Agora por quê? Recebeu o milagre, recebeu a cura, mas não reconheceu quem a curou, quem a perdoou. E aí ele ficou mais 1 ano em cima da cama e Jesus sepultou ele. Levou. Morreu. Então pessoas de corações endurecidos que erram contra Deus, ficam presos em pecados horríveis, horrendos, e não confessa. Pode crer que um dia vai se parar numa situação dessa. E o pecado daquele homem, eu não posso dizer a você qual foi. A palavra não diz o nome daquele homem, não diz o nome dos amigos, mas eu creio que os amigos eram cristãos, porque ele creu em Jesus. Então ele foi até Jesus, recebeu o milagre dele, foi curado, foi liberto. E ainda Jesus provou para aqueles homens que só ele perdoa pecado. Então lembre de uma coisa, que por causa de um pecado no espírito, você pode condenar sua alma e condenar o teu corpo. Por causa de um pecado.
E aí a gente vê a pessoa pregando, mas não é difícil de você identificar o que foi a causa daquela paralisia. Porque Jesus, ele diz aqui no verso 5, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. A causa era o pecado. O pecado contra o próprio Deus, o próprio Espírito. Aí, pastora, como é que Jesus identificou André Valdo? Meu povo de Deus, como é que Jesus identificou aquele pecado no espírito dele? Se todo mundo tem um espírito, eu vou dizer a você, o meu espírito, que Deus me deu, e o seu, que nós temos corpo, alma e espírito, ei, é único. Ninguém recebeu esse espírito como eu. O meu é meu, que ele me deu. Se eu pequei contra o meu espírito, é eu que vou pagar por ele. E há bilhões de anos atrás, ninguém ganhou esse espírito? Não. Ele é único. Cada um de vocês tem esse espírito único. Meu Deus. Deus disse: eu dei esse caráter desse espírito só a você. Ninguém mais tem. É por isso que tem gente que diz assim: todos nós somos iguais. Não somos iguais. O nosso espírito é diferente. É único. Então não tem como você dizer: foi mamãe que pecou, por isso que eu peguei. Não, o pecado vem dele, o espírito dele. Não é bom a gente brincar com pecado e brincar com falta de perdão e com falta de confissão de culpa. Porque se você não confessa realmente o que aconteceu, essa culpa vai te acompanhar pro resto da vida. E vai chegar uma hora que Deus vai cobrar o teu espírito. E se já tiver no seu corpo e na tua alma? Por quê? O pecado foi na alma? Foi no corpo? Foi aonde o pecado? E o Espírito condenou a alma e condenou o corpo. Ele ficou fisicamente doente, a alma doente. A pessoa que tem uma doença no espírito, uma paralisia no espírito, ela não consegue orar, ela não consegue adorar, ela não consegue louvar, ela não consegue se consagrar, ela não consegue se concentrar. A mente dela fica o tempo todo procurando algo para se divertir, algo para eu ser feliz. Ser feliz como que teu espírito está doente? Uma pessoa doente de espírito é uma pessoa morta. Como diz lá em Apocalipse: pensa que está vivo, mas está mortinho na silva. Então a pessoa, ela fica uma pessoa morta, viva. Faz tudo no automático. Vem para a igreja no automático. Canta no automático. Louva no automático. Então, pastor, eu não tenho isso porque eu canto. Será que você canta mesmo? Com teu espírito e com tua alma? Será que você prega mesmo? Com teu espírito e tua alma? Ou você prega por uma força que você usa? Entenda que uma pessoa com teu espírito doente, ele não consegue louvar Deus. Quem está de longe vê, lá como está cantando, mas o Espírito está dizendo: você pecou, você falecou, você adulterou, você fez coisas odiosas, você fez coisa digna de morte. Não é para você estar aí. Você não vai conseguir pregar, você não vai falar, você não vai cantar. E o que é que acontece? Prejudica o corpo de Cristo todinho. Que está cantando, está pregando, a palavra até vem na boca, até o Espírito Santo coloca para edificar a igreja, mas a pessoa quando desce dali, desce arrasada.
cabeça baixa. Ah, você pregou muito bem. Pregou muito bem, foi. Teve batismo do Espírito Santo, não teve. Teve cura, não teve. Teve alegria, não teve. Por quê? Está doente no Espírito. Faz tudo no automático. Faz tudo como se fosse um controle. A televisão não liga porque ela quer ligar. Ela liga porque alguém botou o controle. Ela não muda o canal porque ela quis mudar. É alguém que muda. Então uma pessoa que tem essa doença no Espírito, geralmente ela não tem vida. É como esse paralítico. Dia e noite, a angústia, a culpa, a tristeza, a desilusão acompanhava aquele homem de dia e de noite. E aquela culpa foi corroendo a mente dele. Que o cérebro dele estava ali funcionando, mas ele não tinha vida neles mesmo. Por quê? Porque era o Espírito que estava doente. E Jesus chegou para aquele homem, vendo o sofrimento daquele homem, e disse para ele: filho, os seus pecados estão perdoados. Até para perdoar pecado, Jesus é chique. Jesus é amoroso. Jesus é compreensivo. Não era para Jesus dizer filho, era para dizer filho do diabo. Você não confessou com teu coração duro. Eu mandei perguntar a você e você não falou. Eu usei pessoas para orar por você e você não confessou. Eu não vou curar você. Saia daqui e conserte o telhado que você quebrou. Jesus fez isso. Jesus foi amoroso. Filho, os seus pecados estão perdoados. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse: porque vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: toma tua cama e anda? Eu disse aqui, foi mais fácil para mim perdoar os pecados de Andrevaldo ou fazer ele andar? Mais fácil foi fazer ele andar? Qual foi mais fácil? Perdoar os pecados. Agora, para fazer a doença sair, só o coração quebrantado mesmo, o coração arrependido. Um coração arrependido, ele tem nojo, ele tem ódio, ele tem tristeza, ele tem angústia, porque fez aquilo. Então fácil, qualquer pessoa pode perdoar outro, mas lhe fazer levantar de uma paralisia e fazer andar é difícil. Então só Jesus poderia tirar aquela paralisia, Jonas, daquele homem. Tem muitas pessoas paralíticas, espirituais. Paralítico que chega em casa, vira o culto, ouve a palavra, até pula, até dá gargalhada. Mas quando chega em casa, parece que chegou no matador, parece que chegou no inferno. Porque a tristeza bate, a angústia, é um vazio dentro da alma. Vem para a igreja parecendo um morto-vivo. Aí ouve a palavra, estou até me sentindo melhor aqui um pouco. Quando volta novamente a depressão, a angústia, a tristeza, a culpa. Por quê? Por que isso acontece? Porque o Espírito está doente. Mas Jesus está na casa. Aqueles amigos disseram: Jesus está em casa. Jesus está na casa. Há tempo, enquanto Jesus está na casa, de você se arrepender verdadeiramente. Vamos ficar de pé? Há tempo de se arrepender. Há tempo de pensar. Não venha tirar agora. Não venha tirar agora. Então, há tempo de vocês refletir. Quais são os pecados de estimação que lhe acusa de dia e de noite, que lhe tira o sono, que lhe tira a paz, que você acorda assustado ou assustada?
fazer algo, porque a gente sabe que vai sofrer alguma coisa, mãe. Se você for com o seu carro daqui para Salvador, você não passa ali no trevo. Aí você vai dizer assim, faz que nem Caim, que eu só vou passar depois das 6 horas. O sargento é meu amigo, é tudo, mas eu só vou depois das 6 horas, depois das 10 horas da noite. Mesmo ele sendo meu amigo. Eu só vou essa hora. Mas se por um acaso o cara mudar o horário, dizer, a gente não vai ficar 6 horas não. Até 5 horas a gente vai ficar, de 8 horas em diante a gente vai ficar aqui até meia-noite. Vai pegar Kaique. Sim ou não? Aí, ele vai chorar. É porque o carro não é meu. Eu tô com minha molequinha, com meu filhinho. Tô indo pra casa de minha sogra. É tanta desculpa que ele vai dar, vai chorar, vai fazer de tudo pra o polícia lá sentir pena dele. Aí o polícia vai olhar pra cara dele e vai dizer assim: e você é a primeira vez que vem pra casa de sua sogra com esse carro assim? É! A primeira vez! Ele tá mentindo, tá ou não tá? Aí o policial olha assim: você é casado há quanto tempo com tua esposa? Ah, já vai fazer 5 anos. E esse carro aqui tá na sua mão quanto tempo? Ah, fica na minha mão direto. Tem vezes que leva 6 meses, tem vezes que leva 4 meses, tem vezes que leva 1 ano. E você só veio a primeira vez hoje. O policial sabe que ele tá mentindo ou não sabe? Mas ele mentiu pra quê? Para tirar o policial de dentro, para liberar ele. Então tem pessoas com espírito paralítico, assim desse jeito. Eu estou com medo de Jesus me matar, eu estou com medo de Jesus fazer isso, aí eu vou chorar e vou dizer a ele que eu me arrependi. É arrependimento ou é um remorso de momento? Remorso de momento. Remorso de momento. Ficou naquele momento com remorso, aí disse que perdoou. O perdão não é o remorso. O perdão é você sentir náusea. Por quê? Todo pecado contra outra pessoa diz que comete pecado contra o seu próprio corpo. Cometeu pecado contra o teu próprio corpo, é por isso que foi contra o teu espírito. Você pecou um adultério, é contra o teu espírito. Uma fornicação é contra o teu espírito. Tu não vê isso? Tem gente que já vou fazer. E eu fico na disciplina mesmo. A disciplina é fácil cumprir. Eu quero ver você cumprir no espiritual quando Deus lhe pegar e lhe jogar em cima de uma cama. Eu quero ver você cumprir quando Jesus lhe pegar uma tormentação na mente. Eu quero ver quando Deus desse pecado lhe pegar no trabalho e fazer você jogar tudo pro alto e dar um grande prejuízo na empresa e a empresa lhe colocar na prisão. Não dá para brincar com o pecado. Não dá para brincar com eu me arrependi. O medo muitas vezes faz a gente pecar várias vezes. Porque quem tem medo muda, sim ou não? Mas quem tem remorso não pensa em mudar. Pensa em estar fazendo manobras. Não, hoje eu digo que eu vou fazer isso e não vou. Não, hoje eu digo que vou fazer aquilo e não faço. Não, eu digo que eu já perdoei e eu não perdoei. Não, quantas pessoas... Teve um rapaz que ele pegou a arma de um traficante e ele quebrou a arma de um traficante. Era amigo dele, viu? Mas ele quebrou a arma. Eu não sei por que veio isso aqui na minha mente. Ele quebrou a arma, viu, Kaique? Do traficante. E o traficante era desses que mata dando gargalhada. Mata rindo. Aí fala assim, diz a ele que não tem nada não para ele vir cá em casa. Tá de boa. Aí o cara já conhecendo que era ele, o cara dando a perna. Foi embora, sumiu 1 ano. Aí o cara queria vir em Valência. Aí disse assim para ele: ô fulano, por favor, me perdoe. Eu quebrei sua arma, mas eu estou com dinheiro aqui, eu quero pagar a sua arma. Ô rapaz, você ainda está lembrando disso? O traficante: você ainda está lembrando disso? Eu já esqueci. Pode vir de boa. Rapaz, posso mesmo? Posso. Aí eu vou levar os animais para você abatido, vou levar os peixes,
vou levar um bocado de coisa para você que entrega. Tem até um queijo aqui para você. Velho, você é meu amigo. Você acha que eu ia fazer mais alguma coisa com você porque daquela arma velha? Pode vir. Tá de boa. Você tem onde ficar? Não, velho, não tenho não. Fica aqui em casa. Eu vou lhe acolher na minha casa. Pode vir. Aí ele veio, fez a muqueca. Aí ele disse, não coma agora não. Vamos, tome banho e eu vou lhe dar uma roupa do meu irmão. E você vai usar essa roupa do meu irmão e depois a gente vai ali, que a gente vai fumar, usar um purinha. Aí o cara, velho, eu tô tão feliz que você me perdoou. Eu gosto tanto de você. Aí ele disse, eu também gosto demais de você. Vamos, que eu comprei uma aqui branquinha. Essa tá boa. Você conhece algum lugar que tem festa hoje? Eu conheço. Então bora lá. Aí ele foi com o cara. Aí tomou umas 2 cervejas. Aí disse, bora. Ali mais na frente, que a gente vai fumar, porque aqui não pode. Ele, bora. Aí a gente vai experimentar se essa é boa. Se não for, a gente vai lá pegar o cara. Na hora. Aí ele vai na frente para o cara chegou pertinho dele, botou a arma na nuca. Seu otário, aquele peixe vou comer sozinho. Deu 5 tiros na nuca dele e deixou ele lastimar. Sabe o que é isso? É igual o pecado espiritual. Eu já pedi perdão, Deus já me perdoou. Aí vira e mexe o coração e a mente está dizendo, eu quero fazer de novo. Você não pediu perdão, você teve um remorso. Cuidado, o perdão é algo mais profundo. O perdão é algo profundo. O povo hoje está, né, da hora parou a autoridade ali na porta do banheiro, né? Então, veja bem, o cara achou que o traficante havia o quê? Perdoado. E ele tinha perdoado ele? Mas ele estava sorrindo para ele? O pecado espiritual é assim. Deus me perdoou, chorei. Aí saiu as lágrimas, Deus viu que eu chorei. Deus disse, ela se arrependeu mesmo. Ele se arrependeu. E tem cara no coração. Que vê cara. Vê coração. Mas só que Jesus vê cara, vê coração e vê mente. Jesus vê tudo isso. Então, tome cuidado. Eu lhe dou um aviso. Com pecado espiritual. Não brinca com ele. Porque o pecado espiritual não depende da pastora Liane. Não depende de nenhum irmão aqui. O pecado espiritual depende do perdão de Deus. E quando eu sei que eu sou perdoado, quando eu sou verdadeira, ele sente que eu fui verdadeira com ele. Porque quando eu sou verdadeira com ele, quando eu me arrependi de verdade, ele conhece o meu coração e a minha mente. Ele sabe que eu nunca mais vou fazer aquilo. Sim ou não? Sim. Ele sabe que pelo meu coração, Jesus conhece. Porque ele conhece cada batida que dá o meu coração. Ele sabe na hora que ele para, na hora que ele continua trabalhando, na hora que ele acelera, se não mandar, se não dar uma ordem. Mas é ele que sabe tudinho de mim. Então não se confunda com medo e não se confunda com remorso. Se você tem um pecado escondido, anda atormentado, anda angustiado, cheio de culpa, e a culpa lhe acusando de dia e de noite, é bom você ter arrependimento verdadeiro, para que não venha a paralisia no teu espírito. Amém? Porque a paralisia no espírito para totalmente o homem. Porque parou o corpo físico, parou a alma. Vai fazer o que mais? Chorar, né? Tem pessoas que estão paralisadas numa cama, diz assim, tem 15 anos, 20 anos. Por que não morre? Por que Deus não mata logo? Porque Deus diz, eu estou dando tempo para você se arrepender. É igual as pessoas dizem assim, todo dia Jesus vem, Rafaela. Por que Jesus ainda não vem? Porque eu estou dando tempo para seus parentes se arrepender, os meus. Não é isso? Então o pecado, Deus deixa na cama para ver que vai ter o arrependimento verdadeiro, para poder Deus tirar daquela situação de paralisia. Então quando Deus percebe isso, Deus, uma oração de uma criança, a pessoa levanta, e aí a pessoa bota lá no Facebook, a criança orou, é cheia de Deus, a criança
coisa a mais. Jesus perdoa pecado ou não? Mas tem outra coisinha que eu vou dizer a você. Se Jesus falar para mim, eu te perdoei, mas eu não aceitar o perdão de Jesus, como é que eu não aceito? Eu não acredito. Não, eu não acredito que ele me perdoou. Aí eu fico com aquela culpa. Aí o diabo começa a usar agora. O diabo agora começa a usar. Você não me perdoou? Você acha que Jesus é mentiroso? Você acha que Jesus é enganador? Você acha que Jesus fala e não cumpre? Então se Jesus disse que ele perdoou, que ele encheu do Espírito Santo dele, que ele batizou no Espírito Santo dele, por que tu acredita que o diabo está dentro de você? Então você está com o espírito doente. Amém, igreja? Amém. Nós temos que mostrar para Jesus realmente que nós se arrependemos. Davi foi chamado amigo de Deus, por quê? Davi era melhor do que nós? Não. Davi não pegou, não? Porque só teve um que não pegou, que foi Jesus. Certo? Davi pegou ou não pegou? Mas Davi se arrependia com a alma. Ele diz: a minha alma se arrepende. Aí eu vi Paulo dizer aqui: Jesus, tire tudo de mim, mas não tire o teu espírito. A mesma palavra de Davi. Mas nós temos respaldo para fazer isso. Porque se para você falar isso, você tem que realmente se arrepender e querer. Certo? Então, quando você não aceita o perdão de Deus, você está preso ao diabo aí agora. Porque você está dizendo que Jesus não perdoa pecado. Que Jesus não tem poder. Então, existem coisas da alma que nós padecemos porque do nosso espírito pecador. E nós temos que aceitar o perdão, Letícia. Porque muitas pessoas ficam depressivas, angustiadas, tristes, ansiosas. Ansiedade é pecado ou não é? Porque elas ficam, porque Jesus disse: eu já te perdoei. E a pessoa diz: mas e por que eu estou sentindo ainda? Porque você não aceitou o perdão. Certo? Então, dois motivos. Um, quando eu realmente me arrependo, e o outro, quando eu aceito o perdão de Deus. E Davi disse para Deus, sabe por quê? Porque Davi, quando ele dizia: tire de mim o que quiser, minha coroa, meu trono, tudo que o Senhor quiser, mas só não tire de mim o teu espírito. Davi estava dizendo: pode escrever com tinta de ouro no seu trono de glória, e todos os 7 espíritos, que é uma tocha de fogo que fica no trono de Deus, escreva isso, que nunca mais me pegará nesse pecado. Glória a Deus. Era por isso que ele era segundo o coração de Deus. Cair, qualquer um de nós pode cair. Agora, se levantar, é um dever nosso. Porque tem gente que diz que cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso é bom para o seu ego? Não. Deus diz: tem queda que você não levanta nunca mais. Nesse Bosete caiu, levantou? Quando foi que ele foi ser rei? Ele foi exaltado até pelo rei, mas ele pagou a paralisia dele. Então, lembre de uma coisa: levanta-te e resplandece, porque a luz é Jesus para o pecado. Amém, igreja? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode tirar.